Então, o que vocês acharam? Fácil escolher um analista de processo só com base nessas informações? Vocês não sentiram falta de mais informações sobre o perfil desses analistas? De fato, estudos mostram que a gente tem o apoio da área da psicologia para nos ajudar a endereçar o problema da seleção de um analista com perfil ideal para um trabalho de modelagem de processo. Assim como esses conceitos podem nos ajudar no nosso próximo desenvolvimento pessoal. O que me faltaria para ser um bom analista de processo, não é mesmo? Então, o exercício, como sempre, é provocativo para introduzir novos conceitos. Chegamos ao último vídeo dessa série de introdução à descoberta de processos, o nosso vídeo 4. Então, vamos ver nesse vídeo qual é o perfil esperado de um analista de processo, especialista em análise e modelagem de processos. Pesquisa sobre expertise na área de análise e design de sistemas descobriu que certos traços de personalidade podem ser observados em bons analistas de processos. Aparentemente parece existir um conjunto de certas disposições pessoais que ajudam a se tornar um especialista em análise de processos. Uma das maneiras que os estudos da psicologia traz para isso é o modelo de 5 fatores. Esse modelo se baseia em 5 dimensões para análise de perfil de personalidade. Essas 5 dimensões seriam a abertura para a experiência, consciencialidade, extroversão, amabilidade, neuroticismo. Percebam que a abertura para a experiência tem a ver com a capacidade de estar aberto a novas experiências, apreciando arte, emoção, aventura. A consciencialidade tem a ver mais com a tendência a um planejamento, autodisciplina. A extroversão tem a ver com a sua assertividade, a ser positivo, enérgico e procurar companhia, você se relacionar. A amabilidade tem a ver com você ser compassivo, cooperativo com os outros. Neuroticismo tem a ver com o grau de ansiedade que a pessoa possui, se chega num limite de depressão, vulnerabilidade, etc. Bem, uma maneira de se gravar esses 5 fatores é através do mnemônico Ocean, de oceano, né? O O, que fica um pouquinho diferente, é do inglês, de openness to experience, ou seja, abertura à experiência. O C, conscienciosidade, E de extroversão, A, podemos pensar em amabilidade e o neuroticismo, ok? Esses fatores também foram estudados em relação à conexão com analistas experientes. E parece ser forte que esses especialistas, esses analistas experientes, são fortes sim, em termos tanto de consciencialidade quanto de extroversão. Ora, projetos de descoberta de processos exigem um planejamento consciencioso e a coordenação de entrevistas com vários especialistas de domínio em um período de tempo limitado. Por isso, esses 2 fatores parecem serem de tal importância. Além disso, projetos de descoberta de processos também estão sujeitos a políticas empresariais internas em situações em que a agenda de diferentes partes interessadas não é bem clara, ou onde essas partes interessadas podem temer perder sua posição também não está claro. Em tal ambiente, é valioso um analista que combine a energia, a capacidade de envolver as pessoas e a capacidade de ser disciplinado, seguir um planejamento. No início de um projeto de descoberta de processo, não é claro quem vai ser contactado, qual documentação pode ser utilizada e que agenda as diferentes partes interessadas podem ter em mente. A maneira como os analistas navegam através de um projeto é fortemente influenciada por experiências de projetos anteriores.
Portanto, existe uma forte diferença entre os modos como o analista novato e o analista experiente conduzem problemas. Os iniciantes normalmente começam a investigar o material acessível e conversar com pessoas que também estão acessíveis, que respondem prontamente. Já os analistas experientes trabalham de maneira diferente. Eles têm um conjunto de gatilhos disponíveis a partir das experiências de projetos anteriores. Essa experiência procurou-se documentar esse conhecimento que é muito tácito, fruto da experiência, generalizando em 4 aspectos que normalmente são considerados por esses analistas experientes. Ora, então esses especialistas, esses analistas experientes, tendem a prestar atenção específica aos seguintes aspectos. Primeiro, obter as pessoas certas. Não basta você falar com quem está disponível. Se você precisa conversar com um determinado participante do processo, verifique com o supervisor imediato e, eventualmente, o que está acima deles, se estão envolvidos ou não, e que esse participante do processo saiba que a sua hierarquia apoia o seu envolvimento na descoberta do processo, para eliminar qualquer receio, qualquer dificuldade que tenha de coleta de informações. O segundo aspecto tem a ver com ter um conjunto de hipóteses de trabalho, ou seja, eu já chegar com algum conjunto de hipóteses sobre aquele processo, sobre como esse processo está estruturado em diferentes níveis de detalhe. Por quê? Para avançar com o projeto de descoberta do processo, é importante esse conjunto curto de hipóteses serem investigadas passo a passo. Eu começo a verificar possíveis caminhos alternativos, é o famoso e se, né? Eu estabeleço hipóteses para eu investigar e sair descobrindo os caminhos alternativos do processo. Então, normalmente os experientes preparam um extenso conjunto de perguntas e suposições a serem discutidas em oficinas ou em entrevistas. O terceiro aspecto que normalmente os analistas experientes levam em conta é a identificação de padrões na informação fornecida pelos especialistas de domínio. Esses podem ser utilizados para a construção de partes de um modelo de processo. Essas peças de informação normalmente se referem a uma estrutura de controle, por exemplo. Por exemplo, declarações que uma certa atividade é alternativa, é exclusiva ou sujeita a certas condições. Eu já, como sou experiente, eu penso em que? Uso de gateways XOR, por exemplo. De forma semelhante, declarações sobre atividades que são independentes uma das outras, ou às vezes estão em uma ou outra ordem, pode me sugerir simultaneidade, paralelismo, né? Por seu conhecimento com tais padrões ou de tais padrões, muitas vezes é fácil para analistas experientes fazer o esboço de processos. Por fim, prestar atenção à estética do modelo. Os modelos têm que ser atraentes para uma ampla audiência. Isso não só ajuda a ter um modelo resultante fácil de entender pelas partes interessadas. Vamos lembrar que nós vamos coletar feedback, vamos conversar sobre o modelo que identificamos, né? Então, esse modelo precisa ser de fácil entendimento pelas partes interessadas. Mas também é valioso ao longo do processo de criação do modelo. Os especialistas também usam o nível certo de abstração. Por exemplo, você não deve mostrar um modelo super detalhado para um gerente lá de alto nível, que não tem na cabeça dele a percepção no nível de granularidade de uma atividade lá pequena. Você mostra um processo mais de nível macro para um gerente de alto nível. A importância do layout é evidente pelo fato de que os analistas muitas vezes tomam metade do tempo criando um modelo para reposicionar os elementos de forma significativa. Essa métrica de metade
do tempo gasto com esse refactoring, com essa redesign, com esse reposicionamento de elementos, mostra a importância que deve ser dada à estética do modelo. Pessoal, nós chegamos ao final dessa nossa parte 1. Eu espero que isso tenha sido bastante interessante para vocês, esses vídeos e a sequência intercalada entre vídeos e tarefas. Nos encontramos na próxima aula, quando vamos tratar dos métodos utilizados para a descoberta de processos. Ok? Até lá!